Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai fazer uma exploração detalhada de uma declaração recente que, olha, causou bastante barulho no mercado financeiro. Estamos falando da perspectiva do Rick Rieder, que é CEO de renda fixa global da gigante BlackRock, sobre os próximos passos do Federal Reserve americano, o Fed. O que exatamente ele propôs, hein? E por que essa visão tem um peso tão significativo, com ecos chegando até aqui no Brasil? Oi, olha, é uma colocação que vai bem além de uma simples previsão, sabe? A sugestão do Rieder de que o Fed deveria cortar a taxa básica de juros para 3% é vista por muitos analistas, segundo as fontes que a gente consultou, como algo mais próximo de um ultimato financeiro. É quase como se a voz de um dos maiores jogadores do mercado de títulos, a BlackRock administra trilhões, né? Estivesse sinalizando de forma bem assertiva para o Fed qual deveria ser o rumo. Não é só uma opinião assim, carrega o peso de quem tem muito em jogo. Ok, vamos desempacotar isso então. A argumentação central do Rieder, pelo que deu para entender das fontes, é que a campanha agressiva de aumento de juros que o Fed fez nos últimos tempos já teria alcançado seu objetivo principal. E qual seria esse objetivo, na visão dele? Essencialmente quebrar o ímpeto do mercado de trabalho americano, que era visto como o último grande foco de pressão inflacionária. Ele sugere que essa missão já foi cumprida, talvez até de forma excessiva. Correto. E o fascinante aqui é a mudança na avaliação de risco que o Rieder propõe. Ele argumenta que manter os juros nos níveis atuais por mais tempo representa agora um perigo maior do que o risco inflacionário que se estava combatendo. O cenário mudou, entende? O foco não deveria mais ser a inflação passada, mas sim o risco crescente de provocar uma recessão desnecessária, que poderia ter consequências bem severas. Para ele, continuar apertando a política monetária é arriscar demais. É trocar um problema talvez já contido por outro potencialmente pior. Essa leitura do mercado de trabalho americano é particularmente intrigante. Os dados oficiais mais recentes, pelo que a gente viu nas fontes, ainda pintam um quadro de relativa solidez, com desemprego baixo e tal. No entanto, o Rieder parece enxergar umas fissuras aí sobre a superfície, falando num colapso suave. O que isso significa na prática? Seria uma deterioração que ainda não está aparecendo nos grandes números? Exatamente. A ideia de colapso suave sugere que, embora os dados gerais de emprego, como a taxa principal de desemprego, ainda pareçam robustos, outros indicadores ou talvez segmentos específicos já mostram sinais claros de fraqueza. A fonte até menciona que setores como o de tecnologia, as big techs e o financeiro, que são muito sensíveis, né, às condições de crédito, às expectativas econômicas, já estariam sentindo essa desaceleração e, mais importante, já estariam precificando essa fraqueza. E o que significa precificando? Como isso funciona? Significa que os preços dos ativos nesses setores, por exemplo, as ações dessas empresas, já estariam refletindo uma expectativa de lucros menores ou de um cenário econômico mais adverso lá na frente. Isso antes mesmo que os dados gerais de emprego confirmem essa tendência, sabe? É como se o mercado financeiro, que sempre tenta olhar para frente, já estivesse se ajustando a essa realidade percebida pelo Rieder. Uma realidade de talvez menor demanda por mão de obra qualificada nesses setores, contratações congeladas, demissões pontuais, coisas que ainda não impactam a média geral. Faz sentido. É como tentar enxergar a tendência antes que ela se torne óbvia para todo mundo, né? Exatamente. E tem uma analogia que usaram na fonte para descrever a posição do Rieder, que é bem visual. Ele estaria pedindo para o Fed parar de tomar decisões olhando só pelo espelho retrovisor, focado nos dados de inflação que já aconteceram, sabe? E começar a focar no para-brisa, onde ele acredita que está se formando o risco iminente de uma recessão. Ignorar esses sinais, segundo a visão dele, poderia ter consequências bem brutais. E quais seriam essas consequências brutais que o Rieder teme
se o Fed insistir em manter os juros altos por muito mais tempo? Olha, as fontes apontam para dois riscos principais e eles estão interligados. O primeiro é uma contração significativa do crédito. Juros altos encarecem o dinheiro. Fica mais difícil e mais custoso para as empresas pegarem empréstimos para investir, para expandir e para os consumidores financiarem compras maiores também. Isso, por sua vez, leva a uma redução no investimento empresarial, menos contratações e, num cenário mais grave, a demissões em larga escala. Aí sim, empurrando a economia para uma recessão. É um efeito dominó que começa com o crédito caro. Entendi. E qual o segundo risco? O segundo é o risco de deflação de ativos. Isso significa uma queda generalizada e acentuada no valor de certos tipos de ativos. Setores que cresceram muito na era do dinheiro barato, como o de capital de risco, o venture capital que financia startups, e o setor imobiliário, são particularmente vulneráveis, né? Juros altos diminuem o apetite por risco e tornam o financiamento mais caro. Isso impacta negativamente as avaliações, ou tal do valuation dessas empresas imóveis. O Heider parece alertar que persistir na política atual poderia intensificar essas quedas, gerando perdas significativas e abalando a confiança na economia. Aqui é onde fica bem interessante. É impossível analisar essa posição da BlackRock sem considerar os próprios interesses deles como uma das maiores gestoras de ativos do planeta, certo? Como essa recomendação de corte de juros se alinha ou não se alinha com a estratégia de negócios da empresa? Esse é um ponto fundamental que a fonte que a gente leu aborda assim. A BlackRock administra trilhões de dólares, né? E uma parcela muito expressiva desses recursos está alocada em títulos de dívida, os bonds, tanto públicos quanto privados. O mecanismo básico é o seguinte: quando as taxas de juros de referência caem, os títulos que foram emitidos antes com taxas de juros mais altas se tornam mais valiosos no mercado secundário. Pensa assim, se você tem um título que paga 5% ao ano e os novos títulos estão sendo emitidos pagando só 3%, o seu título de 5% fica mais atraente e o preço dele sobe. Ah, entendi. Então um corte de juros pelo Fed, como o Heider está sugerindo, beneficiaria diretamente o valor de uma parte considerável dos ativos sob gestão da BlackRock. É isso? Sem dúvida. Haveria uma valorização significativa nesses portfólios de renda fixa. Portanto, a análise do Heider, embora seja apresentada como uma visão macroeconômica sobre os riscos para a economia, também se alinha perfeitamente com o resultado financeiro positivo para a própria BlackRock e para os clientes deles, investidos nesses títulos. Não dá para dissociar a análise da gestão de ativos nesse caso, sabe? É uma leitura de mercado que também favorece o negócio deles. Então, só para recapitular, a mudança na percepção de risco segundo o Heider. O grande inimigo nos últimos anos foi a inflação alta. Ponto. Agora ele parece dizer que essa batalha principal foi vencida, talvez até com força excessiva. E o novo fantasma é o oposto, uma desaceleração econômica muito forte, talvez até uma deflação. É causada pela própria política restritiva do Fed, se ela for mantida por muito mais tempo. É isso. Precisamente. É uma inversão notável da narrativa de risco que dominou as discussões econômicas recentemente. O foco do Heider se desloca da luta contra a alta dos preços para a prevenção de uma contração econômica severa. Ele argumenta que a ferramenta usada para combater a inflação, os juros altos, agora se tornou ela mesma o principal risco para a estabilidade econômica. Continuar nessa trajetória, na visão dele, seria contraproducente e poderia causar mais danos do que a inflação que se buscava controlar. Certo. Agora, vamos trazer essa discussão de volta para casa, para a nossa realidade. Como toda essa dinâmica envolvendo a BlackRock, o Fed, a economia americana, como isso impacta diretamente o cenário aqui no Brasil? Quais são as implicações práticas para a nossa economia, para as decisões do nosso Banco Central, o BCB, e para os investimentos locais? Os impactos são bastante diretos e relevantes, viu? A gente pode destacar pelo menos duas grandes frentes de acordo com as fontes analisadas. A primeira, e talvez a mais imediata, é a pressão sobre a nossa taxa Selic e a política monetária do BCB. Como assim o BCB já não vem cortando a Selic? Exato, o BCB está no seu próprio ciclo de afrouxamento monetário, buscando estimular a atividade econômica interna.
Contudo, a margem de manobra do BCB é influenciada pelo que acontece com os juros nos Estados Unidos. O conceito crucial aqui é o do diferencial de juros, que é a diferença entre a nossa taxa básica, a Selic, e a taxa americana, a Fed Funds Rate. Esse diferencial é um fator importante para atrair capital estrangeiro para o Brasil. Explica melhor essa atração de capital. Como funciona? Investidores internacionais, especialmente aqueles que buscam retornos de curto prazo com menor risco de mercado, podem se sentir atraídos a investir em títulos públicos brasileiros se a Selic oferecer um rendimento consideravelmente maior que os juros pagos lá nos Estados Unidos ou em outras economias desenvolvidas. É o famoso carry trade. O investidor toma dinheiro emprestado a juros baixos lá fora e aplica aqui a juros mais altos, lucrando com essa diferença, com spread. E onde entra a sugestão do Rialder nessa história toda? Bom, se o Fed realmente cortar os juros para 3%, como o Rialder sugere, e o BCB continuar reduzindo a Selic por aqui, a diferença entre as taxas diminui. O spread fica menor. Com isso, o prêmio por investir no Brasil se reduz, tornando o carry trade menos atraente. A consequência potencial disso é uma menor entrada ou até mesmo uma saída de capital estrangeiro de curto prazo, o chamado hot money. E o efeito disso seria? Uma pressão sobre a taxa de câmbio, menos dólares entrando ou mais dólares saindo tendem a desvalorizar o real. Isso cria um dilema para o BCB. Por um lado, cortar a Selic ajuda a economia doméstica. Por outro, pode piorar o câmbio, o que, por sua vez, encarece produtos importados e pode gerar pressão inflacionária, a tal da inflação importada. Então, a perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos acaba limitando o espaço para o BCB continuar cortando a Selic agressivamente, sem arriscar uma desvalorização cambial mais forte. Entendido. É uma corda bamba mesmo para o BCB. E qual seria o segundo grande impacto para o Brasil dessa visão da BlackRock? O segundo impacto relevante é o alerta implícito sobre o risco de uma recessão global, ou pelo menos americana, ser mais provável ou mais severa do que talvez o consenso de mercado esteja prevendo. Quando um player do tamanho da BlackRock, através de uma voz como a do Rieder, expressa tanta preocupação com o risco de recessão nos Estados Unidos, a ponto de pedir um corte drástico de juros, olha, isso é um sinal forte. E o Brasil, como uma economia emergente e exportadora de commodities, não está isolado desse cenário, de jeito nenhum. De que forma uma recessão americana nos atingiria mais diretamente? Uma economia americana mais fraca significa invariavelmente menor demanda global por bens e serviços. Isso afeta diretamente o Brasil porque somos grandes exportadores de commodities, né? Cujos preços e volumes dependem muito da saúde da economia mundial, claro, especialmente da China, mas também dos Estados Unidos e Europa. Pense em produtos-chave como soja, minério de ferro, petróleo, carne. Uma demanda global menor por esses itens pressiona os preços para baixo e reduz o volume das nossas exportações. E isso tem consequências para as empresas e para a Bolsa, imagino eu. Certamente. Empresas brasileiras gigantes, como a Vale, com o minério de ferro, e a Petrobras, com o petróleo, que tem um peso enorme no Ibovespa, nosso principal índice de ações, elas teriam suas receitas e lucros diretamente impactados por preços internacionais mais baixos de commodities. Mas não só elas. O agronegócio como um todo sentiria o impacto, afetando toda a cadeia produtiva e de exportação. A fonte até reforça uma ideia importante. Aquela noção de que o Brasil poderia se desacoplar economicamente e passar ileso por uma recessão significativa nos Estados Unidos é considerada bastante irrealista. Somos muito conectados à economia global para isso. Portanto, se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, o que o Rieder sinaliza para o Fed serve indiretamente como um aviso para o BCB e para os agentes econômicos aqui no Brasil. É preciso estar preparado para um ambiente de maior volatilidade cambial, caso o Fed mude sua rota e comece a cortar juros mais cedo ou mais intensamente do que o esperado. E, igualmente importante, é preciso considerar nos planejamentos o risco de uma desaceleração econômica global mais acentuada, puxada pelos Estados Unidos, com todos os impactos sobre comércio exterior e preços de commodities que isso acarreta. Então, o que tudo isso significa em termos de estratégia de investimento?
Se a gente voltar à ideia do dinheiro inteligente, o que esse posicionamento da BlackRock, essa leitura do Reader, sugere sobre para onde os grandes fluxos de capital podem estar se direcionando? Qual seria a aposta implícita aí? Olha, a conclusão que se pode tirar da análise do Reader e da própria postura que beneficia a BlackRock é que o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos estaria no fim. Ou, pelo menos, deveria estar, na visão deles. Se essa premissa se confirmar, o tal dinheiro inteligente provavelmente já está se ajustando ou começará a se ajustar para o próximo ciclo. E qual classe de ativo tende a se beneficiar mais diretamente de uma queda nas taxas de juros? São os títulos de dívida de renda fixa, especialmente aqueles com prazos mais longos. Por que os de prazo mais longo especificamente? Porque o preço dos títulos de prazo mais longo é mais sensível às variações nas taxas de juros. Uma queda nos juros futuros tem um impacto percentual maior no preço de um título que vence em 10 ou 30 anos do que num que vence em um ano, por exemplo. Assim, a BlackRock, ao defender cortes de juros, está, de certa forma, sinalizando que enxerga valor e uma oportunidade significativa de ganhos de capital nesses títulos de renda fixa de maior duração. Eles estão antecipando que esses títulos vão se valorizar quando os cortes de juros se materializarem lá nos Estados Unidos. É um sinal bastante claro de onde um gigante do mercado financeiro parece ver a próxima grande onda de valorização. Faz todo sentido. É como tentar comprar o ativo antes que a notícia que o valoriza, no caso o corte de juros, seja oficializada, né? Exato. É uma aposta bem fundamentada, baseada na análise macroeconômica deles, mas que também, como a gente discutiu, se alinha aos interesses de gestão de portfólio deles. Para a gente finalizar a nossa análise, fica uma reflexão que vai um pouco além dos dados imediatos, mas que surge naturalmente dessa discussão toda. Sim, isso levanta uma questão importante mesmo. Dado o imenso peso e a influência de uma instituição como a BlackRock no sistema financeiro global, e o renome de um gestor como o Rick Reader, até que ponto declarações como esta funcionam puramente como previsões ou análises, ou será que, pela própria magnitude de quem as profere e pela reação que inevitavelmente geram no mercado, elas acabam se tornando, em alguma medida, profecias autorrealizáveis? Elas estariam apenas lendo o futuro provável das decisões do Fed, do mercado, ou estariam ativamente ajudando a moldar esse futuro ao influenciarem as expectativas e o comportamento de outros investidores e, quem sabe, até dos próprios formuladores de política monetária? É uma reflexão sobre o poder e a influência nesse jogo financeiro global, né? Uma provocação muito pertinente para a gente encerrar. A linha entre análise, influência e a própria construção da realidade no mercado financeiro é frequentemente tênue e fascinante de observar. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.